Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, versículos 1 a 10. Ouvir a voz do pastor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. João capítulo 10, versículo 9. Neste domingo da quarta semana da Páscoa, a liturgia nos apresenta o início do capítulo 10 do Evangelho de João. Aqui, Jesus deixa claro que ele é o pastor, que entra pela porta e que as ovelhas reconhecem e seguem. E quem o segue tem vida em abundância. Assim a igreja é o redil, cuja única e necessária porta é Cristo. E também é o rebanho do qual o próprio Deus predisse que seria o pastor, e cujas ovelhas, ainda que governadas por pastores humanos, são contudo guiadas e alimentadas sem cessar pelo próprio Cristo, o bom pastor e príncipe dos pastores, o qual deu a vida pelas suas ovelhas. Surpreendentemente, o discurso do pastor não começa com "eu sou o bom pastor", mas sim com a imagem da porta. Jesus dá a porta aos pastores do seu rebanho. Alguém é um bom pastor quando entra através de Jesus. Assim, Jesus Cristo continua a ser o pastor. O rebanho pertence-lhe apenas a ele. Jesus Cristo promete conduzir as ovelhas aos pastos, às fontes da vida. Mas qual é o alimento do homem? Ele vive da verdade e de ser amado pela verdade. Ele precisa de Deus, do Deus que se aproxima dele e lhe mostra o caminho da vida. Santo Agostinho dizia que quem entra pela porta, aquele que entra por Cristo, aquele que imita a paixão de Cristo, aquele que conhece a humildade de Cristo, que sendo Deus se fez homem por nós. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. É exatamente este preceito a ser seguido quando identificamos a presença do capeta. Rezar, escutar a voz do pastor e sermos conduzidos por ele, sem nada temer, nem mesmo o mais perverso. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Desta forma, temos que ter doces e profundos sentimentos de adoração por Deus Filho encarnado, que, sem deixar de ser
o que era, assumiu o que não era, para que nós, mortos para o pecado, nascêssemos para a vida e, glorificados em nossa humanidade no último dia, participássemos finalmente dos esplendores de sua divindade, no reino do qual somos herdeiros. Paz e bem.